Boa tarde a todos, né? Todos muito bem-vindos. Alice, a Ellen, a Day, a Daniela. Meu nome é Marcelo Mendes, sou terapeuta sistêmico constelador familiar, filho da Zilda e do Marco Antônio. E hoje a proposta do nosso encontro hoje para nossa reflexão, eu quero trazer algo a respeito no sentido de como que nós somos distraídos de nós mesmos. Eu vi uma postagem de um certo deputado uns 15 dias atrás, falando de uma influenciadora que tem problema com obesidade, ela é até modelo, inclusive, e ali se criou-se um grande debate, depois, vendo essa discussão entre eles, ele está até sendo processado, inclusive, e me trouxe essa reflexão para esse tema hoje. Porque depois eu vendo na televisão um debate a respeito desse assunto, as pessoas falando que ela deveria engordar, que ela deveria emagrecer, que ela deveria de falar sobre saúde, que ela deveria atentar por esse lado, né? E a pergunta é, se de repente, se essa pessoa, se ela quer comer até explodir, qual é o problema? O que a gente tem que ver com isso? Se ela não está preocupada com a saúde dela, quem somos nós para apontar que é ou que não é, se é certo, se é errado? A gente se distrai das nossas próprias questões para vivenciar, para opinar, para palpitar, para colocar o dedo na cara do outro e determinar aquilo que ele tenha que fazer ou não. E é o que muito que a gente acaba percebendo nas constelações, né, com o nosso trabalho de constelação familiar, o quanto que nós carregamos esse tipo de peso em querer resolver a vida do outro, em querer determinar coisas para o outro. E é tão forte isso, porque a gente não consegue vivenciar a própria vida. Porque a primeira ordem da ajuda, segundo Bert Hellinger, ele vai falar que cada um só dá aquilo que tem e cada um só vai tomar aquilo que precisa. A pessoa, ela pediu a minha opinião? A pessoa me pediu algum tipo de conselho? Que é aquilo, né, que a gente vê desde da época de Jesus. Aqui eu não estou falando de religião, mas a gente pode falar aqui de Jesus como uma personalidade histórica, que é aquele famoso encontro dele com a prostituta, né? Que levaram até ele uma mulher que foi pega em adultério, e eles falaram para Cristo assim, olha, essa mulher foi pega em adultério. E Moisés manda atacar pedra. E Jesus sabiamente disse, né? Falou, então, mas aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, né? Olha para suas dificuldades primeiro. Olha para sua vida, vê se você é digno de atacar a pedra em alguém ou julgar quem quer que seja. E o texto diz que dos mais velhos começaram a soltar as pedras e foi até os mais novos. Todo mundo deu as costas e foram embora. Que hoje nós vemos muito isso hoje nas redes sociais hoje. É comum, né? Às vezes um artista fala assim, né, ele se descobre gay ou que assume que é gay, né? O fulano saiu do armário. O que vai mudar na minha vida a sexualidade do outro? Se ele dorme com homem, se ele dorme com mulher, o que vai mudar a nossa vida? E ali vira um fórum de discussão, que vira um monte de processo, envolve dinheiro, é uma coisa, eu vejo, assim, eu fico morto de preguiça, eu não sei vocês, como que vocês lidam com isso. Porque depois que eu aprendi a fazer terapia, que eu me tornei terapeuta, eu aprendi a cuidar melhor da minha vida. Sabe quando literalmente você cuida da sua vida? É o que eu faço ultimamente. A vida do outro não me diz respeito, eu não quero saber, eu tenho raiva de quem sabe. E literalmente eu não quero saber. Isso não é frieza. Isso não é falta de eu não estar atento às questões do outro. Se de repente, se a pessoa, se ela chegar para mim, ela queira se abrir, ela queira conversar, ela queira falar sobre algo, mesmo que eu não tenha nada de bom para falar para ela, mas eu tenho um ouvido ativo. Porque, de repente, aquela pessoa ela não quer ouvir só a sua crítica, ela não quer ser apontada, julgada, criticada. Às vezes ela quer ser só ouvida. A questão é o quanto que nós também endossamos nessas pessoas
o ouvido da escuta, porque as pessoas todos os dias também, elas depositam em nós um caminhão de lixo emocional delas. Porque a ajuda, ela pede também um equilíbrio. Quando eu tomo para mim a vida do outro como se eu pudesse resolver alguma coisa, fica pesado, porque só o outro pode dar conta da própria existência. Só o outro ele pode dar conta de resolver aquilo que lhe cabe, não é para mim não, e nem para vocês. Esses dias, sábado, eu abri um grupo de constelação e teve uma pessoa lá que ela trouxe a questão do marido, porque ela tinha medo que o marido se tornasse alcoólatra, porque ela veio de uma história que o pai morreu de alcoolismo, como ela perdeu alguém que amava, ela tinha medo também de perder o marido. E ali rolou a constelação, tudo bonitinho. E ali ficou claro que esse medo era dela, que só ela poderia dar conta. A gente não tem esse poder de resolver a vida de quem quer que seja, isso não está nas nossas mãos, isso fica pesado. Às vezes, a melhor ajuda é a gente não ajudar o outro, sabia? Eu estava vendo um seminário que eu assisti na internet falando sobre as ordens da ajuda, e teve uma pessoa lá que perguntou, mas para mim, né, porque eu ajudo meu marido, eu ajudo meus filhos, eu ajudo meu irmão, eu ajudo a minha mãe, né, e é essa postura da salvadora, né, eu tenho que dar conta, eu tenho que resolver tudo de todo mundo, mas e a sua própria vida? Porque quando eu me responsabilizo pela vida do outro, quando eu quero resolver as questões do outro, eu tiro a dignidade do outro de resolver a sua própria vida. Em resolver, se responsabilizar por aquilo. Quantas mulheres que eu atendo, que os filhos já adulto, e ela trata esse filho como criança. Recentemente eu atendi uma mulher também, que ela queria uma independência mais profissional e financeira, mas ela endossa nos pais a ajuda financeira, com dinheiro. A mãe determina para ela o que ela tem que fazer, o que ela tem que deixar de fazer. E foi que eu falei para ela, você endossa isso nos seus pais. Aí como que você quer ter uma dependência, essa liberdade profissional que você quer? Porque ela é formada em arquitetura, mas a mãe não aceita essa profissão dela, porque ela acha que a filha não vai ter sucesso com isso. E foi uma constelação presencial com bonequinhos, e ela colocou o bonequinho dela, a representante dela, virada, né, para trás, olhando para trás para os pais. Uma pessoa com quase 40 anos ainda buscando a aprovação deles. Então, a reflexão aqui hoje para nós fica nesse ponto, né? Para a gente olhar para nossas questões, para a gente tomar e cuidar da nossa própria vida. Ter esse autocuidado, ter esse auto-amor, se preocupar com o meu propósito de vida, com aquilo que eu quero para a minha vida, e deixar com que as pessoas se responsabilizem pelas escolhas que elas têm na vida dela, pelos que elas querem vivenciar, porque a gente não pode salvar e mudar o outro. A gente só pode mudar só nós mesmos. E quando a gente fica muito focado no outro, a gente se distrai das nossas próprias questões. Essa é a reflexão que eu queria trazer. Alguém quer complementar, trazer alguma questão? Ou complementar com algo que eu disse aqui, ou discorda? Eu estou aberto. Ellen, Alice, Anderleia, Daniela, Dai, a gente fazer um bate-papo aqui, bem legal. O que vocês pensam a respeito? Eu super concordo com você. Eu andei lendo, né, já um pouquinho do livro da Ordem da Ajuda, e realmente a gente só pode ajudar aquele que pede ajuda, e não a gente querer ajudar sem ele pedir. E também, né, das opiniões, no meu caso, já é o contrário, né, não é da obesidade, mas da minha magreza, né, isso incomoda muitas pessoas que querem dar palpite de coisa que nem sabe, já me chamaram até de anorexia, né, e que eu não comi essas coisas, sendo que eu como, né, eu me alimento, então ele não sabe nada de mim, né, que é meu biotipo, que é meu calibre, que é meu metabolismo acelerado, e começa a supor coisas que não são verdades, então acaba nos ofendendo, né. E como você falou, né, às vezes a pessoa só quer um ouvido, às vezes ela quer falar do problema dela, mas ela não quer escutar a solução. Eu estou estudando também as ordens do amor, né? Então, às vezes, a pessoa não está disponível para escutar a solução. Eu estava até lendo esse trecho do Bert Helling, né?
que o cara estava ali, mas ele não queria ouvir a solução, ele não estava pronto para a solução. Às vezes ele só quer mesmo botar para fora, mas não quer ouvir a solução. Então, é respeitar o limite da pessoa, né? Então, eu sei que nós, como terapeutas, a gente quer ajudar. E a nossa função é ajudar mais quem quer ser ajudado, e não oferecer ajuda, mas buscar ajudar quem realmente precisa e procura, né? Então, como você falou, eu concordo completamente. É isso, né? Essa é a minha contribuição. Eu estou aprendendo também, né? Cada dia mais, né? E às vezes a gente se esquece mesmo de nós mesmos. E como o seu tema hoje é, né? A gente olhar para nós mesmos, e eu estou aprendendo a cada dia a olhar mais também para mim. E eu sou muito grata também por vocês, porque a gente aprende um com o outro, né? Sobre isso. É isso. Gratidão. Marcelo, a minha contribuição aqui para vocês, para todos, né? Eu, como venho de uma linha de codependência desde criança, então eu demorei muito para aprender isso, que você só pode ajudar quem quer ajuda, né? E você só dá ajuda no limite que você consegue ajudar a pessoa que está necessitando daquela ajuda, né? E eu aprendi com as terapias, né? E não foi fácil. Às vezes o seu filho você está vendo que ele vai cair no buraco e você tem que olhar e falar, deixa ele cair, porque é a escolha dele, né? E não é fácil, né, a gente tomar essa decisão de você ajudar só quando a pessoa pede ajuda. Mas eu também tenho uma opinião que quando por exemplo, casos graves de depressão, né, que eu sei que eu não sou capacitada para isso, então eu nem chego para ajudar. Então, quem tem que ajudar é quem é capacitado para ajudar esse tipo de pessoa, né? Eu não me sinto capacitada para isso, mas eu acho que uma pessoa que está num caso grave de depressão, às vezes ela não consegue pedir ajuda. Então, alguém tem que ir lá e tentar conversar, incentivar alguma coisa para ver se ela pede ajuda. Aí ela pedindo, aí sim, né? Mas tem casos que é difícil de dizer assim. E outros casos também é de usuários de drogas, né? Eu já presenciei casos de usuários de drogas que foram internados involuntariamente, à força, e deu resultado, porque depois que eles estavam lá, que ele está lá limpo, que ele consegue ter o raciocínio, a consciência de escolher o que ele quer, aí sim ele vai escolher o que ele quer, se ele quer continuar naquela vida ou se ele quer ajuda. Eu entendo assim, porque às vezes a pessoa está no uso tão forte de drogas que ele não tem a consciência de pedir ajuda e de querer ajuda. Então, eu conheço realmente casos reais que a pessoa foi internada involuntariamente e depois ela quis ajuda e está sóbrio e está bem, e eu conheço essas pessoas. E também conheço pessoas que foram ajudadas da mesma forma e resolveu escolher que quer continuar no uso de drogas. Então, é tipo que você dá uma chance, né, para a pessoa ficar limpo e escolher. E eu acho que nos casos da depressão também, você tem que... Porque tem gente que está lá na depressão e toma remédio, um monte de remédio, ela não tem consciência de se ela quer pedir ajuda ou se ela não quer pedir ajuda. Então, eu acho que nesses casos assim, eu acho que a gente tem que se aproximar um pouco e tentar ver se a pessoa se limpa daqueles medicamentos ou de drogas para ver se ela quer ajuda, né? É nesses casos que eu tenho experiência que eu posso contribuir aqui com vocês, que não é discordando, eu concordo plenamente com o que o Marcelo falou, que realmente a gente tem que dar ajuda para quem pede ajuda, mas tem essas exceções que eu acho que, na minha opinião, né, que eu acho que é uma coisa que a gente não vai invadir a pessoa
oferecer ajuda, mas nesses casos que a pessoa não tem consciência, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais delicado de não chegar direto e falar, você não quer ajuda, fica aí então onde você está. Então, acho que não é bem por aí, né? Não é isso. Perfeito, Alice. Quando você traz essa questão da depressão, por um exemplo, que são esses casos crônicos, mas vamos colocar que quando essas pessoas elas entram num quadro mais melancólico, né, de tristeza, e que começa esse avanço com a depressão, desde um primeiro momento, essas pessoas elas não buscam por ajuda. Porque quantas pessoas porque o marido foi embora, porque o filho morreu, porque porque eu não tive o emprego, né, dos meus sonhos, ou porque eu não tive os pais que eu gostaria, porque alguma coisa aconteceu, muito do que está por detrás de alguns casos de depressão é essa negação da vida, esse capricho. Então, já que a vida não fez o que eu queria, já que as coisas não aconteceram da forma como eu gostaria, então eu fico de mal com ela. E é muito estranho falar isso. Porque quem é que quer ficar com depressão? Quem é que quer ter tristeza? Mas parte dessa resistência consigo mesmo. Eu vou brigar com a vida, eu vou brigar com as pessoas que estão à minha volta. E a família, de uma certa maneira, ela tenta ajudar essas pessoas. E vai se passando o tempo que vai ficando nesses casos de, né, que a pessoa tem que tomar remédio, que o caso fica realmente crônico, que nem quando você está essa questão das drogas. Eu fiquei 6 meses internado numa casa de recuperação e eu vi os pais jogarem os filhos lá à força. Que aí passava 2 dias depois, aquele garoto pulava o muro da casa de recuperação e ia embora, porque ele nunca queria estar ali, quem queria eram os pais. Ele não queria ajuda. Então, tem casos que a pessoa... né, que tem alguns casos que as pessoas elas chegam... Elas esperam realmente chegar no fundo do poço e não buscam ajuda. Aí, para esses, aí cabe a família, nós ir lá auxiliar essa pessoa, dar ajuda minimamente ali possível, mas quando chega nesses casos, também eu conheço amigos meus que, né, que com tanto uso de drogas, elas já criaram um quadro de esquizofrenia, de ansiedade, de depressão crônica mesmo, assim. Não faz mais uso de droga, mas você percebe que a pessoa ela tá meio fora da caixa. Ela passa a não falar coisa com coisa. Então, eu acho que para esses, como você bem colocou, minimamente dentro do que a gente pode fazer, a gente ajuda, né? De levar esse filho. Eu lembro que uma das primeiras constelações que eu fiz quando eu comecei a constelar, e foi muito forte para mim. Eu constelei uma mulher que ela tinha um filho com 28 anos, ele teve uma desilusão amorosa com uma garota, a primeira namoradinha, que ele namorou um período, depois ela não quis mais namorar com ele, e ali ele entrou num quadro ali depressivo, e que se tornou crônico, e ele estava com ideações suicida, ele já tinha tentado se suicidar umas 2 vezes, e essa mãe veio me procurar para fazer a constelação. E a gente sabe que a gente não constela casos de mãe com filhos só quando o filho é menor. Mas naquele momento eu senti de constelar esse filho através dela. E se eu fiz certo, se eu fiz errado, eu não sei, mas eu constelei. E resumindo, aí a mãe fez essa constelação. E nessa constelação teve um primo, né, que morreu de morte violenta, aí teve um outro caso de suicídio na família, e esse filho ele olhava para essas 2 questões, esse que estava com depressão, da parte paterna. Eu lembro como se fosse essa constelação, porque para mim impactou muito forte, assim. E eu fiz todo esse movimento com essa mãe, tudo, e depois ela me deu um feedback um tempo depois, dizendo, o filho continua lá com depressão, ele continua tomando remédio, mas aquela questão do suicídio em querer se matar passou. Ele nunca mais tentou suicídio. E eu fiquei muito feliz com aquilo, porque esse movimento auxiliou essa mãe, esse filho. Ela passou a ter mais paciência com esse filho, a olhar para ele de uma outra forma, enfim.
E a Ellen também ela trouxe uma questão, né? Que nem quando essa questão da gente querer resolver as coisas do outro, a gente parte de 2 pontos, né? A lei de equilíbrio de troca, né? Quando a gente fica com essa ânsia de querer resolver tudo para todo mundo, complica, fica muito difícil. Porque aquele que faz muito acaba se frustrando depois, fica com raiva e com ódio, porque qual é a ideia? Eu ajudei tanto aquela pessoa, dei tudo de mim, fiz, aconteci, e o fulano não me valorizou. Você vai cobrar aquilo depois de alguma forma. Seja com mágoa, seja com raiva, seja falando mal depois, ou você não querer ajudar. Quando ajuda julgando o outro, falando mal do outro, diminuindo o outro. Olha, eu te ajudo, mas aquilo é uma humilhação que você faz com ela primeiro, que antes que você não tivesse ajudado. E quando a gente ajuda demais, o que está por detrás disso? Em querer tanto ajudar as pessoas, em querer resolver os problemas do outro, salvar o outro, por exemplo, que é uma linguagem muito comum com nós que somos consteladores familiares que a gente usa. Essa postura de salvador, de querer resolver tudo. O que está por detrás disso? O que faz eu olhar tanto para o outro e não olhar para minhas próprias questões? Eu fugi de mim mesmo. Quantas pessoas que não vêm para terapia? Eu tô com uma pessoa que toda semana ela manda mensagem para mim, ela já pagou a constelação dela, inclusive, mas toda semana ela se sabota, ela não vem fazer a constelação, que toda semana acontece alguma coisa, e ela não consegue vir. E é o que eu falo para ela, no seu tempo, quando você estiver preparada, você venha ou faça a sua sessão. Quando você realmente, se você não quiser, eu te devolvo o Pix e te devolvo o seu dinheiro. Mas você percebe que ela não quer olhar. E ela fala, esses dias mesmo, ela falou, eu estou com muito medo de olhar para mim mesma. Falei, tá tudo bem, é um processo. Quando você estiver pronta, preparada, olha. Mas aí, ela também quer fazer uma constelação com o marido, ela está convencendo o marido também a fazer uma constelação, e ela já me avisou, como modo de manipulação. O meu marido, ele é muito bom, mas de uns tempos para cá, ele anda muito violento, assim, nas palavras. Ele anda muito sem paciência. E eu quero que você dê uma bronca nele. Como se eu pudesse, quem sou eu? Mas ali você percebe uma manipulação, porque ela acha que eu vou resolver o nervosismo dela, que ela tem dentro da relação dela com o marido. Você percebe que aí eu já fiquei com preguiça, porque daí eu já não... Eu não falei nada na hora, enfim. Mas você percebe ali que... E quantas pessoas, né? Alice, Ellen, Nádia, Anderleia, a Daya, a Daniela, as pessoas que vêm para a gente, olha, eu quero constelar minha mãe. Como se ela viesse fazer uma constelação, não que ela resolvesse a questão dela com a mãe, mas que a mãe mude para que ela possa conviver melhor com essa mãe. Ou com o marido, ou com o colega de trabalho, ou com o filho. As pessoas, elas vêm para a terapia, muitas delas vêm para a constelação para resolver as questões do outro, e não delas. Em como ela pode se trabalhar para lidar melhor com aquelas questões. Ela acha que a constelação, ou que nós, terapeutas, temos o poder de resolver a questão dela. Aí depois sai falando mal, dizendo que a constelação não presta, que não funciona, ou que foi a constelação, ou que foi profissional, e ali ela vai fazendo diversas constelações com profissionais diferentes, porque ela quer uma resposta que só ela pode dar. Porque ela só pode trabalhar só ela mesma, e ela não percebe isso. Ela acha que a vida dela ela só vai ser feliz, ela vai ser só plena em plenitude, em felicidade, se o mundo ou se as pessoas viver da maneira como ela gostaria. O que vocês pensam, gente, assim? Alguém quer falar, quer contribuir, trazer alguma coisa? Eu penso que é uma loucura, que as pessoas querem tudo imediato, milagre. É o último... Elas chegam para a gente fazer constelação, parece que é a última cartada, que a constelação vai resolver tudo na vida delas, da noite para o dia. Aí eu já jogo um balde de água fria, que eu falo assim, ó, a constelação não vai resolver nada agora, você só vai receber um montão de informações, e esse é só o primeiro passo. Amanhã você tem que começar a cuidar da sua terapia e da sua vida, porque senão não vai mudar nada. Então, eu acho que esses casos
bem louco assim que aparece para a gente, né? E quando aparece pessoas querendo constelar o outro, aí é mais louco ainda, né? Aí quando você oferece, fala, ó, eu posso fazer constelação para você que precisa, aí elas fogem igual o peixe foge da gente, né? Fica escorregadinho e vai embora, e não quer saber. Então, a gente não pode fazer nada, né? É muito pesado, né, Alice? Que é aquilo que está na quarta, não sei se é a terceira ou a quarta ordem da ajuda, que ela vai falar que nós como ajudantes, nós temos que olhar para a pessoa que está na nossa frente como adulto. Não só para nós que somos terapeutas, né? Porque o Bert Hellinger fala para nós quando ele diz isso, mas no nosso dia a dia, tratar o outro como adulto. O filho, o marido, a mulher, né, de olhar para ele como igual, de equilibrar as relações com os colegas, com amigos de trabalho, com o chefe, cada um assumindo e estando no seu lugar. Com Nádia, você certeza. quer falar alguma coisa? Não é, Alice, meninas? Então, assim, quando é família, tirando o lado de terapeuta, né? Quando é família que vem me pedir ajuda, eu já tenho o meu esquema aqui na minha cabeça, né? Eu até escrevi no meu livro isso. São duas perguntas que eu faço para mim mesmo, porque quando é família você fica, né? Ah, e agora, né? Ó, eu tenho duas perguntas. Eu quero ajudar e eu posso ajudar? Aí, se eu responder sim para essas duas perguntas, tem que ser sim para as duas. Aí eu ajudo. Mas se eu falar assim, eu até posso ajudar, mas eu não quero ajudar fulano. Então, eu dou uma desculpa, falo qualquer coisa, mas aí eu não ajudo. Eu já tenho isso, já é o meu jeito de não cair na codependência, né? Porque a codependência é um gatilho, e a gente tem que conviver com isso a vida inteira, não tem cura. É igual o usuário de drogas, é só por hoje. Então, a codependência também é só por hoje. Eu não posso ajudar as pessoas pensando que eu vou ter algum resultado, né? E eu aprendi que lidar com ajudas, não só na família, como também com terapias, né? Significa dar a eles autonomia para eles terem a responsabilidade e que eles possam assumir as suas escolhas, né? Então, eu aprendi isso e é assim que eu lido com essa questão de ajuda. Por mais que de vez em quando você ainda cai em algumas ciladas, que as pessoas vêm tão cheias de problema para o seu lado e você ainda cai em algumas situações ainda, né? Eu confesso que eu já caí em algumas, mas você fica esperta, né? Para você não cair de novo. Quem nunca, né, Alice? E sabe o que eu percebo também? Que, principalmente quando você é constelador familiar como nós, a gente quando tem contato com essa filosofia, com esse movimento que as constelações traz para a gente quer resolver os problemas do nosso sistema familiar inteiro. A gente fica numa arrogância de achar que a gente pode resolver e dar conta de tudo. A gente passa a julgar tudo, achar que tudo tem uma lealdade, que tem um negócio e que tem uma exclusão, que não sei o quê. Gente, respira, calma. A gente só pode dar conta só de nós, só do nosso próprio movimento. E eu tenho percebido isso com os encontros que eu tenho feito de sábado, com as pessoas que aparecem para fazer a constelação familiar, com o que elas trazem como tema. Né? E você percebe que ali tem, né, um julgamento, e não é de gente de fora que não conhece, são nós próprios mesmos que somos terapeutas, sabe? Que a gente acha que quer dar conta, que a gente vai resolver tudo, que a gente vai alinhar tudo, deixar tudo bonitinho. E assim, e é o que eu trouxe na última palestra que eu fiz, falando sobre a boa e a má consciência. Porque a boa consciência, ela vai dizer que na prática nós não salvamos ninguém. Nós não resolvemos problemas de ninguém. Só os nossos. A gente só pode dar conta de nós mesmos. Porque na ânsia de pertencer ao nosso sistema familiar,
a gente vai olhar para os excluídos, nós vamos olhar para doenças, nós vamos inconsciente, ou de uma forma consciente ou inconsciente, a gente vai dar uma forma de, né, de se colocar a serviço de todo aquele sistema para resolver. E é um equívoco, né, porque você vai morrer e você não vai resolver absolutamente nada. Por isso que a gente faz terapia. Então, eu tenho percebido isso com os terapeutas que eu tenho atendido, com os encontros que eu tenho feito, porque eu atendo muito terapeuta, gente que também é constelador familiar. E que vem com essa, né, que vem imbuído de um monte de coisa, a gente fala, calma, respira. Você só pode dar conta só de você, só da sua parte. E deixar com que o outro se responsabilize. Deixar com que o outro dê conta da própria existência, da própria vida, que ele possa assumir, honrar as escolhas, bancar aquilo que quer para a própria vida. A gente não vai dar conta de resolver tudo. Então, quanto mais a gente olhar para nós mesmos, para os nossos ideais, para aquilo que a gente acredita, se fortalecer no sentido de que, né, de correr atrás, de ir à luta, de realizar, de fazer os nossos projetos, seja acompanhados ou sozinhos, ou com validação de alguém ou não. O importante é que não, porque se a gente ficar esperando o apoio, a validação do outro, o respeito do outro, a gente não sai do lugar. Então, a gente tem que assumir esse papel, né? Que é esse auto-amor, esse autocuidado. E não esperar do outro. E eu acho que é essa contribuição que eu queria trazer hoje para a nossa reflexão, para que a gente possa ficar mais atento para nós mesmos, para aquilo que realmente importa para nós. E para o outro, que é o que a Alice trouxe, né? A primeira pergunta, qual foi, Alice? Se eu quero ajudar, não é isso? E se eu posso ajudar? Eu posso, se eu quero e se eu posso. Tem que responder sim para as duas. E eu colocaria uma terceira pergunta nessa: será que a minha ajuda vai ajudar mesmo? Porque quando a gente pensa que a gente está ajudando, a gente está atrapalhando. A nossa ajuda muitas vezes atrapalha a evolução, o crescimento pessoal do outro. Porque o Bert Hellinger vai falar que ajudar é uma arte. E a gente não sabe ajudar. Porque a gente vai ajudar o outro partindo do nosso ponto de vista, com aquilo que a gente acredita, com as nossas crenças. Às vezes, ajuda diminuindo o outro, julgando o outro como incapaz, por exemplo. Já que você não pode cuidar do seu filho, então deixa que eu cuido. Tira a responsabilidade da mãe e do pai, a avó é que assume esse papel. Vou cuidar dos meus netos, porque minha filha é uma descabeçada. Ela tira a responsabilidade do outro, de pai e de mãe. Eu não sei se vocês já viram algum caso assim. Eu convivo com várias pessoas assim. O outro é incapaz, o outro é um zero à esquerda. A pessoa assume aquele lugar, aquele papel, e se emaranha, aí é onde vem os conflitos. Por quê? Porque está todo mundo fora do seu lugar. É por isso que os conflitos, né, de família, eles não vão cessar nunca. Porque a gente sempre está achando que o outro não vai dar conta daquilo, muitas vezes. Pode deixar que eu resolvo, que eu compro a fralda, eu compro o leite, e a filha vai tendo filho todo ano. E a mãe está lá, os pais. Né? Então, e a gente pode trazer aqui vários outros exemplos aqui. Mas é muito forte. Isso também acontece com o casal também. Né, que a mulher ou o marido acha que é amor, aquele autocuidado que tem que ter o parceiro, aí perde a sexualidade, perde o eros, perde aquele equilíbrio de igual, aí um dos parceiros se torna mãe ou pai do outro. Depois, olha, minha relação tá uma merda, eu não sei o que aconteceu. Pois é, porque se parentalizou a relação. Saiu fora do lugar. Foi para uma outra coisa. Às vezes ajudar não é resolver tudo do outro, não é fazer tudo só pelo outro, né? Deixar com que o outro assuma o seu lugar, né? De pai, de mãe, de mulher, de filho, de nora, de neto. É deixar com que o outro se responsabilize, ele que se foda para lá e assuma aquele lugar que quer. Isso não é desamor, não, isso é amor. Você dá para o outro responsabilidade do que você trazer para você. Aí você vai reclamar, vai ficar pesado.
Eu acho que é isso, meninas. E vocês, assim, alguém quer trazer mais alguma reflexão? Complementar com mais alguma coisa? Naquela parte que você falou, né? O que está por trás da pessoa que quer salvar todo mundo, né? Então, vou voltar ao caso do meu, né? Eu também, né? Você sabe que eu tive depressão por 18 anos, mas eu não recusei ajuda de forma alguma. O meu medo era de morrer na época, né? Então, até hoje eu tomo medicação exatamente porque me ajuda e me faz bem. Mas, assim, talvez, assim, naquele momento, às vezes a pessoa fragilizada precisava de um abraço, de um acolhimento e alguém que pudesse apoiar ela, ela não teve, né? Então, ela encontra uma outra pessoa que está passando pelo mesmo problema e ela sabe que aquela pessoa precisa de um abraço, tudo, então ela quer, né, abraçar, mas só que às vezes aquela pessoa não é você, né? Ela não é você. Talvez ela não queira o abraço. Então, é saber diferenciar que nós somos diferentes, né? Não é porque eu precisei de um abraço que aquela pessoa vai precisar do abraço. Então, não é porque, né? Sair do papel da salvadora, né? Não é porque você precisou que aquela outra pessoa precisa da mesma coisa que você precisa, porque nós estamos em processos evolutivos diferentes, né? Eu precisei, né? Eu não tive quando eu precisei, mas eu posso me dar agora como adulta, né? Vamos dizer que agora, né, com uma nova consciência. Mas aquela pessoa, vamos dizer, exemplos, que eu acho que precisa de um abraço, quero abraçar o tempo inteiro, ela não gosta de ser abraçada, né? Ela gosta de estar ali naquela zona de conforto dela, ela quer olhar para a morte, não quer ajuda de forma alguma. Recusa tomar remédio, recusa ir ao médico, recusa ir ao terapeuta. Então, é respeitar as escolhas, né? Claro, casos graves, como a Alice falou, aí já é assim, em função da família, né? Porque o que o cuidador, né? Também tem uma parte aí que você falou que eu me lembrei, né? Aquela pessoa que pede para o terapeuta falar para o marido, é aquela pessoa que quer adoecer, ficar doente só para chamar a atenção da família, né? Porque ela quer receber mais atenção da mãe, do pai, do marido. Então, às vezes ela adoece, ela que atrai a doença para ela, para receber mais cuidado e mais atenção. Isso não é saudável, né? É um amor cego que ela ainda não enxerga, né? Então, é isso. E as constelações ajudam a mostrar para ela, né? Quando bota lá no campo a doença, e ela vê que é ela que te chama a doença, né? Não a doença que vai até ela, né? Tem muita gente que corre para a doença. Então, acontece muito essa dinâmica. Então, era isso, minha contribuição, Marcelo. Perfeito. E o quanto que as pessoas, o quanto que a gente ridiculariza, né, essa questão da depressão. Ah, o fulano tá com depressão, tem uma vida maravilhosa, tem um marido bonito, tem os filhos lindos, tem o emprego dos sonhos. Como que a pessoa tá com depressão? A gente menospreza aquilo que o outro está sentindo. Eu tenho um profundo respeito, Hélio, com tudo que as pessoas sentem, com toda pessoa que chega para mim, seja de uma forma eu como terapeuta, ou no meu dia a dia com as pessoas, eu sou muito respeitoso com a dor do outro. E eu tenho um bom ouvido para me ouvir, assim. E aquilo que a gente acha que é frescura, a gente vai... o fulano tá com frescura, deixa ele que uma hora passa. E às vezes não passa, aquilo só se agrava. Porque a pessoa, ela já está naquele conflito interno com várias questões dela mesma, e quando ela percebe essa falta de atenção, de desamor, né, ou de carinho, ou de respeito do outro, aquilo também vai deixando que a pessoa fique cada vez mais doente. E tem muitas pessoas que levam essa questão da depressão, da ideação suicida como algo que é uma frescura, uma hora passa. E às vezes não passa. E é o que você disse, às vezes não tem como ajudar quem quer não ser ajudado. Eu falo de suicídio, eu tenho como causa de vida para mim, de levantar essa bandeira, né, para chamar atenção para essas questões, né, da tristeza, da melancolia, da ansiedade, do síndrome do pânico, dessa questão do suicídio. Mas quando o outro ele quer se matar, você não pode fazer absolutamente nada. E tem muitas famílias que elas ficam culpadas por conta disso, em se responsabilizar pela vida, pelas escolhas do outro, porque ainda assim que a pessoa queira cometer um autoextermínio, ainda é escolha dela. E a gente não pode fazer absolutamente nada. Tem pessoas que vão por esse caminho radical e tem aqueles que todos os dias elas vão se matando aos poucos. O que é esse se matar aos poucos?
quando você não tem autocuidado consigo mesmo, quando você está afundado em qualquer tipo de vício, porque o vício também é como se fosse um auto-suicídio, porque você também se coloca em risco. Quando você bebe, quando você usa droga, quando você toma muito remédio sem controle, porque o fulano me indicou o remédio, vamos tomar. O que é bom para o fulano não é bom para você. Em vez daquilo melhorar, aquilo se agrava. As pessoas, elas comem, elas engordam, e tem são várias coisas. E as pessoas, elas perdem essa vontade de viver quando elas não têm uma razão para a própria existência. Razão de acordar todos os dias e falar, que bom que eu estou aqui ainda hoje. E eu posso fazer algo de bom com isso. Então, eu acho que as pessoas, elas morrem quando elas não têm um propósito de vida, quando elas não têm um norte, um horizonte, uma motivação, uma satisfação. É por isso que nós estamos aqui. Obrigado, Dai. Bom trabalho. É por isso que nós estamos aqui, para falar de autoajuda, para falar de qualidade de vida, para falar de saúde mental. Porque a gente também falando, a gente também se trabalha, a gente também se ajuda. Porque a gente que é terapeuta também a gente precisa, não é a gente também precisamos ser acolhido, ter um bom ouvido, receber um abraço, também ser escutado, ser acolhido. E é um processo. E cada um de nós, como a Ellen falou, né, estamos num processo de evolução, de crescimento pessoal. E o nosso pessoal é que vai tornar também como um todo um coletivo. De que quanto mais melhorado emocionalmente, fisicamente a gente estiver, nós iremos conviver com um mundo cada vez melhor. Você vê esse jovem mesmo, né? Eu não consigo entender essas pautas que algumas pessoas têm, né, de violência, em promover guerra, em fazer guerra, em querer matar pessoas e se matar depois, né, se colocar em risco em nome de uma causa, em nome de algo, sei lá, né, é muito complicado. Então, eu acho que quanto mais a gente se trabalhar, quanto mais a gente falar disso que nós estamos conversando aqui hoje, eu acho que o maior número que a gente puder alcançar com o nosso trabalho e se trabalhando é esse mundo que, a passos de formiguinha, de tartaruga, a gente vai construindo para que a gente consiga viver muito melhor, ter uma saúde mental melhor. Né? Então, eu acho que é isso. Fala, Anderlei. Não, é bem isso, né? Eu que trabalho com auto e muito ajuda, eu acho que a gente tem que, muitas vezes, a gente quer fazer muita coisa, só que a pessoa só quer ser escutada, ser vista. Ser escutar já é alguma coisa, eu gostei muito, adorei. Eu estava escutando que minha mãe me chamou para me levar ela no dentista, minha mãe me chamou para me levar ela no dentista, aí eu falei, não, pode deixar, vou te levar. Mas, graças a Deus, é isso mesmo. Eu só estou escutando porque é muito grandioso esse aprendizado. Eu falei que eu entrava, entrei. Que bom que E é você está bem isso, aqui. a gente só E pode todos nós fazer, aprendemos, né? Isso é muito bom. Por isso a que a gente gente tem só que falar pode sempre. fazer para o outro o que o outro permite que a gente faz, né? É difícil isso? É muito difícil a gente entender isso, mas na realidade é essa. A gente só Nádia, pode... você quer... Sim. Nádia, você quer falar alguma coisa? Dani, para a gente encerrar? A Nádia deve estar trabalhando. Oiê. Não, oiê. Agora eu peguei um pouquinho da conversa. Então, assim, eu acho que a constelação ela traz muita maturidade para a gente sair dessa coisa que achar que ajudar é de qualquer forma, de qualquer jeito, né? E para a gente ter essa consciência, assim, aquela tua explicação da semana passada, para mim, foi muito, muito valiosa, assim, sabe? Eu aprendi muito lá da boa consciência e da má consciência. Contanto que eu até levei para um outro grupo que eu fui na terça, que é aqui na cidade, e a gente entrou nesse papo de ajuda, sabe? De ajudar. E a terapeuta ali, que é ela é da formação do Hilário Trig, eu acho, eu até achei, eu vim para casa pensando sobre aquilo, porque ela falou que hoje ela não ajuda mais ninguém, assim, ajudar até em termos financeiros, não só da família,
Mas assim, ela disse que ela não ajuda mais se vê gente passando fome, se vê bicho na rua, maltratado. Ela disse que aquelas campanhas que é feito para ajudar a pessoa com câncer, isso, ela disse que ela não quer mais nem saber, ela não quer, ela não é mais papel dela ajudar ninguém. Olha, eu achei aquilo ali assim tão forte, porque eu não sei se ela distorceu esse conceito de ajuda, porque assim, foi por uma racionalidade muito cruel, eu achei assim, sabe? Ela sendo uma terapeuta formada, atuando assim, claro que é um grupo de troca, né? Não sai dali o assunto, é um grupo pequeno, mas assim, eu vi que ela meio que distorceu esse conceito de ajuda. Porque, assim, existe o sistema familiar, existe, mas também existe o sistema universal, que é a sociedade que a gente vive, que a gente também faz parte desse sistema. Então, assim, como é que tu vai ver uma criança que passa fome e tu não vai ajudar? Né? Então, assim, eu até estava refletindo ontem, mas às vezes eu desvio do assunto, assim, porque eu fiquei, enfim, não cheguei a uma conclusão ainda sobre como que a constelação levou ela a chegar nesse ponto de vista para ela. O que tu me diz? Ai, olha que assunto interessante, né? É impossível viver no mundo sem ajuda. Impossível, é impossível. Se eu quero me vestir, eu vou precisar com que alguém costure uma roupa para mim colocar. Ninguém é tão arrogante que não possa precisar de nada nem de ninguém, isso não existe. A ajuda, ela é necessária, tanto individual como no coletivo. Ela tá bem radical nisso, e o Bert Hellinger, ele não trouxe nesses conceitos nesse sentido de radicalizar, não vamos ajudar mais ninguém, isso não existe. Nós precisamos da ajuda. Nós A gente precisamos dessa precisa, mas eu vou troca. falar uma coisa, Marcelo. A Eu questão prefiro. é essa arte de você saber ajudar, de ajudar com consciência. Às vezes a nossa ajuda atrapalha. Esse é o ponto. Que tipo de ajuda que eu quero fazer para você? Um exemplo, eu quero ajudar ela. E com que intuito que eu quero ajudar ela? Será que eu vou ajudar ela sendo que lá na frente eu possa cobrar alguma coisa? Porque já que eu te ajudei hoje, amanhã você vai ter que me ajudar também. Porque lá na frente eu já estou já. Ou é uma ajuda que eu vou atacar na cara dela depois daquilo que eu vou fazer? Eu vou cobrar dela depois? É uma ajuda que eu não queria ajudar, mas aí, para mim ter uma postura de bonzinho, eu não estou feliz intimamente com aquilo, mas eu vou ajudar porque vai, né? Porque o que vão falar de mim? Então, qual é a qualidade da sua ajuda? Esse é o ponto. Ajudar para quê e por quê? Nós temos que ter um motivo, mas, num geral, o que a Nádia trouxe para mim é muito radicalizado. O que vocês pensam, meninas? O Bert Hellinger não deixou isso, não. Mas eu penso assim, Marcelo, vou te falar uma coisa, sinceramente. Vamos supor, que nem como teve aqui nem um acidente que sofreu um monte de gente, que nem lá na Turquia, até aqui no Brasil que tem, entendeu? Mas aí eu acho que é uma coisa até certa. Agora, sim, eu vejo aqui na minha cidade, todo mundo aí catando um monte de gatinho, um monte. Quanto mais você catar, mais vai aparecer para você pegar. Entendeu? E você está suprindo o quê? Também tem esse lado aí também da constelação, porque você está querendo ser o salvador, entendeu? Mas você mesmo não está se salvando, você está querendo salvar o outro, entendeu? E não está querendo se salvar. Agora, vamos supor, tem uma mãe, tem uma criança, eu acho que é muito melhor. A criança está passando fome, tá. Mas se você for lá na casa dessa pessoa e falar assim, ó, eu tenho um serviço para você fazer, a pessoa, será que ela vai querer ir lá fazer o serviço? Ou ela só quer receber auxílio emergencial, Bolsa Família, alimentação, entendeu? Isso daí. Por isso que eu acho que ela, nesse contexto, que ela fala que ela não ajuda mais, porque assim, a partir do momento que você quer ser o salvador, vai aparecer milhões de gente para você ajudar. Um exemplo. É o que a gente fala da qualidade da ajuda, que nem quando você traz a questão dos gatinhos, por exemplo. É uma questão de
é uma questão de que os governantes eles vão ter que fazer uma política pública em relação a isso, ou em castrar os animais, ou de resgatar esses animais e levar para algum lugar, fazer alguma Mas coisa. é É que o nem aquela dono do questão. animal que tem que ter consciência que o animal é dele. Não, mas tem muitos animais que as pessoas jogam na rua, aí são outras coisas, porque a gente entra num julgamento. Quando a gente entra num julgamento, faz com que a gente não queira ajudar ninguém. Eu, a vida inteira, eu escutei assim, porque esses bandos de drogado, esses noia na rua, esses cracudos são uns bandos de sem vergonha, noia não tem vergonha, não sei o quê. A Organização Mundial da Saúde diz que a dependência química é uma doença, já começa já daí. Sim. Então, quando você generaliza algo, é um bando de vagabundo lá, que, né, tudo bom para trabalhar, não sei o quê, a pandemia fez com que várias famílias fossem parar na rua por conta da falta de desemprego. Tem muitas pessoas que estão na rua hoje, não é porque elas não é porque elas querem, não. A falta de oportunidade de trabalho para pagar aluguel, elas foram parar na rua. Isso é estatística, isso não sou eu que estou dizendo. A pandemia provocou isso. Aí como que a gente não vai ajudar essas pessoas? Porque tem uma minoria, assim, que eu vejo os moradores de rua de lá do hospital onde eu trabalho. Você vem com pão, eles perguntam se não tem mortandela no meio, se não tem um café. E a pessoa só pode só dar o pão. Mas eu não posso generalizar, eu posso... Lembra, a ajuda ela parte de um ponto que eu só parto daquilo que eu posso dar. Uhum. E o outro só vai tomar aquilo que necessita. Se ele espera mais de mim, fulano, eu sinto muito, o que eu posso te dar é só esse pão. E eu ficar contente com aquela ajuda, não me sentir culpado de achar que eu poderia ter feito mais, porque a gente parte de um ponto e cada um só dá aquilo que tem. Quando a gente vê essas questões de terremotos como na Índia, agora recentemente, semana passada que teve, eu, como brasileiro, se eu posso investir um dinheiro, que seja R$10 para ajudar essas pessoas, por que eu não posso ajudar? E se acontece aqui no Brasil? E será que em nenhum momento a gente possa ser que a gente não vai precisar de nenhum tipo de ajuda? Então, quando a gente leva para esses extremos, eu não sei o meu dia de amanhã. Porque todos nós iremos precisar de alguma coisa. A gente precisa de um dos outros. É muita arrogância da nossa parte a gente pensar que a gente não vai precisar de nada, nem de ninguém, que a gente é autossuficiente. É mentira. Não, a Quantas gente, pessoas que eu vejo lá no ninguém nasce hospital, sozinho. que os próprios familiares falam, né? O meu pai falou a vida inteira que jamais ia precisar de nós filhos, isso os familiares falando para mim, lá na recepção. E hoje eu tenho que vir aqui todo dia dar banho e limpar a bunda dele. Uma hora a gente precisa um dos outros. Então, Sim, essa então, linha, mas eu essa falo linha da assim, questão da muitas ajuda. vezes a gente quer ajudar as pessoas que eu vejo. Assim, eu entrei num grupo de... Assim, tem pessoas que ficam o dia inteirinho doando roupa, sapato, comida, tudo. As pessoas ficam lá, eu quero. Aí, quando chega a noite, que esse grupo aí eu nunca vi um grupo desse jeito. Quando chega a noite, as mesmas pessoas que pegou a doação, aí elas mandam lá, você tem o número do telefone do lanchinho de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê? Eu vejo que as pessoas, assim, tem muitas pessoas que estão em situação de rua, elas não têm recurso para ir, vamos supor, para receber um auxílio emergencial, para ir fazer esses papéis. E as pessoas que têm condições, elas estão recebendo. Entendeu? Eu acho que deveria ter assim, um olhar mais para aquelas pessoas que estão lá naquela emergência mesmo, entendeu? Agora, uma pessoa que está lá, eu vejo que tem pessoas que recebem auxílio emergencial, Bolsa Família, essas coisas aí, e gasta tudo com perfume, porque elas realmente não precisam. Eu acho que por isso que eu falo. Entendeu? As mesmas pessoas que pegam a doação de dia, de noite ela tem dinheiro para comprar o lanche. Então, a gente tem que dar um olhar para ver se a pessoa está realmente precisando ou se você está fazendo o quê? Está deixando ela confortável, entendeu? Sem querer se arrumar um serviço. Porque, assim, Eu você coloca entendo uma essa vaga sua de serviço questão. lá, ninguém nem comenta. Que nem, Anderleia, quando você traz essa questão, eu entendo. E eu acho que os nossos governantes, ou para quem estão à frente desses trabalhos que têm essa ajuda de grande escala com várias pessoas, eles tem que haver ali um equilíbrio
onde eles possam observar quem realmente precisa e quem não precisa. Mas a questão é que não dá para generalizar todo mundo, porque tem muitas dessas pessoas que são cara de pau, que vão lá fazer o uso de algo que não precisa, que realmente tira até de uma outra pessoa que precisa. Mas há uma grande maioria que realmente precisa. Então, a questão aqui é que, em função disso, a gente não pode limitar a nossa ajuda. Deixar de ajudar porque um ou outro que não precisa vai estar naquela fila, vai estar ali tirando o lugar de uma outra pessoa. A gente vai continuar ajudando do mesmo jeito. E que essas pessoas que estão à frente desse trabalho, como os nossos governantes, eles que façam uma política pública em relação a isso, em fazer ali uma peneirada ali de quem precisa e quem não precisa, mas a ajuda ela tem que ser contínua. A gente não pode se limitar à ajuda por conta disso. Ah, o fulano não precisa, eu não vou ajudar. Eu acho que não, eu não vejo por esse lado que a gente acaba se limitando a ajuda para outras pessoas. Que nem eu, a vida inteira eu escutei coisas relacionadas ao Criança Esperança. Ah, eu não vou ajudar porque a Globo rouba o dinheiro e porque não sei o quê, porque o dinheiro... Eu fiz a minha parte. Deus está vendo o meu coração dentro das minhas possibilidades. O que as pessoas vão fazer com isso? E se eu que estou preocupado com isso, eu não vou ajudar, porque eu vou achar que é injusto. Na Bíblia Então, fala que a mão ajudar que a dá, quem, o outro não escolher a deve saber. quem, e seja o que Deus quiser. Mas limitar a ajuda... Fala, Alice, para a gente encerrar. Estou saindo. Tchau, tchau. Você está saindo? Estou saindo. Um beijo, Tchau, Alice. beijo. Obrigado. Tchau, tchau. Eu também já vou encerrar também, porque já está dando 1 hora de gravação, mas o assunto está muito bom. E eu quero agradecer a presença de todos vocês. Ô, Nádia, eu não sei se eu consegui responder. Você tem alguma coisa mais para acrescentar, Ellen? Que a Anderleia trouxe o ponto de vista dela. A Dani quer falar alguma coisa? Não, tranquilo, Marcelo. Fala, Ellen. Estava te ouvindo hoje, estou quietinha, estou mais no ouvido aqui hoje. Foi ótimo, gratidão. Da questão de não querer ajudar ninguém, né? Já é radical mesmo, porque da ordem da ajuda é assim, né? A gente pode ajudar o que a gente pode, não dar o que não pode. Se eu posso ajudar, eu ajudo, mas é ajudar quem pediu ajuda, né? Mas, assim, se tem alguém pedindo, por que não? Se eu tenho, dou, né? Vamos dizer, os moradores de rua, né? Eles estão lá pedindo, tá pedindo. Então, não é errado você dar alguma coisa, se você quiser, né? Vai do seu coração. Mas se você negar, também não é errado, né? É você que escolhe se vai dar ou não, né? Porque se você tem e puder dar, você dá. Agora, negar ajuda no total, assim, já é radical, porque você também precisa de ajuda, né? Porque há um equilíbrio também no universo, né? A lei, né? Então, você ajuda de uma forma, mas não é daquela pessoa que você vai receber, é de uma outra forma que você vai receber uma ajuda. Então, também tem esse equilíbrio de troca também no universo, que eu já reparei muito que isso acontece. Às vezes você, né, dá tudo que você tem, assim, um momento, assim, de alguém que pede, você não tem, né, mas você dá. E às vezes tu tá passando por uma situação ruim, vem alguém inesperado e dá para você o que você precisa. Então, é uma troca de energia que acontece também no universo. Então, você fazer a sua parte, mas dá apenas o que você tem, não dá aquilo que não tem, né? Então, não tem como você, faz de conta, querer ajudar alguém, mas você não tem, então você vai roubar para ajudar alguém, ou roubar, ou pegar da poupança do teu pai, da tua mãe, ou do teu marido escondido para dar para aquela outra pessoa. Porque muitas pessoas, né, fazem isso escondido, né? Pega o dinheiro do marido para ajudar o filho escondido. Isso já é errado, né? Você sendo desonesto para dar lealdade com o marido. E está enganando a si mesmo, né? Ajudando e tirando a responsabilidade do outro, né? Porque não, ele mesmo próprio não vai pedir ajuda do pai em vez de tirar a escondida do pai, né? Mas tem mãe que faz isso, né? Pega do marido e entrega para o filho escondido. Então, tem várias dinâmicas que acontecem que realmente é um assunto assim, que abrange muitas situações e visões, né? Então, cada um tem uma percepção diferente. É isso. Fala, Nádia. Conseguimos te ajudar com alguma coisa? Uhum. Não, é só para pensar assim, para ter um outro ponto de vista também, né?
Eu gosto de uma que o Chico Xavier contava. Não é segredo para ninguém que eu sou espírita. E o Chico conta uma história uma vez que tinha sempre um morador de rua que pediu uma moeda para ele, só que ele era alcoolista. E o Chico Xavier não gostava de ajudar ele por conta, né? O dinheiro que eu vou dar para ele, né? E se ele beber, se ele fizer alguma coisa. E veio, e o Chico chegando de madrugada à noite, indo para casa, e esse rapaz pede para ele um dinheiro. E o Chico tinha um dinheiro no bolso, mas não queria dar. Aí o Chico conta que apareceu o Emmanuel e falou para ele, dê o dinheiro para ele. Ele, Emmanuel, mas se eu der o dinheiro para ele, ele vai beber, ele vai fazer... Não te diz respeito o que ele vai fazer com o dinheiro. E se realmente hoje, se ele quiser comprar um pão? Aí o Chico pegou e deu o dinheiro. Ou seja, a nossa ajuda, ela não pode se limitar em achar o que o outro vai fazer com aquilo ou não. É de responsabilidade dele. Se você sentiu no coração, se você quer ajudar, se você pode contribuir com algo, faça a sua parte. Porque se a gente se limitar a nossa ajuda em achar o que vai fazer, a gente dimensionar o fulano merece, quem merece ou quem não merece, a gente limita a nossa ajuda. Isso é uma percepção, uma opinião minha. Ninguém é obrigado aqui a concordar comigo. Mas eu acho que fica muito empobrecido essa nossa linha da ajuda, quando a gente vai para esse julgamento, quem merece, quem não merece, quem pode, quem não pode, a gente fica muito limitado. Acho que fica muito empobrecido, nós como seres humanos, assim. Mas ninguém consegue, Nádia, mas nenhum de nós consegue viver sem ajuda. Ninguém. Se você está com um problema físico, né, de doença, você vai conseguir resolver sozinha? Ainda que você fosse médica, você ainda não conseguiria resolver. Você vai precisar de uma opinião isenta da sua. A gente, terapeuta, a gente pode se tratar sozinho? Não. Uma coisa, né, a gente fazer uma aplicação de reiki, pegar uma lanterna de cromoterapia, se banhar lá com uma luzinha azul, vermelha não, que vermelha só em casos específicos, mas uma verde. Mas fazer um trabalho terapêutico não dá para a gente fazer muita coisa com a gente mesmo. A gente vai precisar de alguém que tenha um outro olhar que não seja o nosso, um olhar de mais isenção. Vocês concordam com isso? A gente consegue se trabalhar sozinho? Não. A gente vai precisar de alguém para que nos ajude a ter um outro olhar para nossas questões emocionais e psíquicas. Então não dá para falar que a gente não precisa de ninguém. Então a vida sempre vai ser essa ajuda, essa troca. Gente, um beijo. Que eu vou, é igual massagem, né, Marcelo? A automassagem é diferente de receber de alguém, né? A do outro sempre é melhor do que nós mesmos fazendo. Então, a gente, né, não nasceu isolado, a gente nasceu em comunidade, né, com pessoas. Então, é importante, sim, mas é só equilibrar, né? Essa ordem da ajuda é o equilíbrio, é a ordem. Né? Como fala, igual o amor sem ordem vira uma bagunça, a ajuda sem ordem também vira uma bagunça. Então, é isso que ele quis mostrar, né? É o equilíbrio. Tem que haver uma organização, sim. Né? Qualificar essa ajuda. Uma ajuda, né, do que é ali necessário. Né? Meninas, um beijo. Obrigado. Na semana nós temos o encontro com a Cássia, nós temos um encontro com a Daniela, que vai falar sobre o segundo raio do Mestre Kutumi. A Cássia vai falar de não sei do que eu não vou lembrar agora. Lembrando que o grupo sempre fica aberto para qualquer terapeuta que queira fazer algum tipo de movimento, uma palestra, trazer alguma coisa no nosso grupo, sempre é bem-vindo, porque é um grupo encontro sistêmico constituído de nós terapeutas que semanalmente a gente disponibiliza aqui 1 hora da nossa vida para falar de qualidade de vida, para falar de autoconhecimento, para falar de autoajuda, e é a nossa contribuição, é a nossa ajuda, né? Para as pessoas, para o universo, para o mundo. E essa foi e hoje foi a minha parte, foi a minha contribuição. Se algo aqui tenha feito sentido, experimenta isso na sua vida, pratique esse autocuidado, esse auto-amor, essa auto-atenção para as nossas questões como seres humanos, mas não de uma maneira totalmente egoísta, não vendo a situação do outro. A gente pode ter um abraço, um sorriso, um bom dia, um acolhimento, uma boa palavra,
um bom ouvido, um bom olhar, dar um lugar digno no nosso coração para as pessoas que estão na nossa frente, seja nossos familiares, seja nossos amigos, seja nossos colegas de trabalho, seja os nossos chefes no local de trabalho, em toda parte. O bem a gente pode fazer abundantemente para sempre. Então, essa hoje é a minha contribuição. Um beijo, uma boa tarde a todos, obrigado, e até quarta ou quinta-feira. Um beijo. Obrigada, gente. Beijo. Fique com Deus.